Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel, seja bem-vindo neste canal para mais uma leitura da Palavra de Deus que está em Êxodo, capítulo 35. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também pano azul e púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabras e pelos de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugo e madeira de cetim, e azeite para a luminária e especiarias para o azeite da unção, para o incenso aromático e pedras sardônicas e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado, o tabernáculo e a sua tenda e a sua coberta e os seus colchetes e as suas tábuas e as suas barras e as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais e o propiciatório e o véu da coberta, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição e o castiçal da luminária e os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite para a luminária e o altar do incenso e os seus varais e o azeite da unção e o incenso aromático e a coberta de porta da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o crivo de cobre que terá seus varais e todos os seus utensílios e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases e a coberta da porta do pátio e as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres todos dispostos de coração e trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes e todo vaso de ouro, e todo homem ofereceu oferta de ouro ao Senhor, e todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que se achava com madeira de cetim a trazia para toda a obra do serviço, e todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul e púrpura, a púrpura, o carmesim e o linho fino, e todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras, e os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiaria e azeite para a luminária, e para o óleo da unção e para o incenso aromático, todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse, pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disso, Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a bordador,
e a do bordador em pano azul, e a em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão fazendo toda a obra, inventando invenções. Deus te abençoe em nome de Jesus.